Para melhor perceber o nível de informação da população acerca da violência contra as mulheres, realizámos um inquérito que obteve mais de 250 respostas. Quando questionadas quantas mulheres em 10 sofrem ou sofreram violência doméstica, um terço da amostra respondeu corretamente: 3. Mais de metade pensa que nos últimos anos a violência doméstica tem aumentado. Quase 3/4 defendem que esta não recebe a devida atenção na sociedade e a maior parte argumenta que as campanhas de sensibilização não são eficazes o suficiente. Quase metade alega que a comunicação social não aborda o tema de forma adequada, bem como o facto de os recursos disponibilizados às vítimas não serem suficientes. Finalmente, mais de metade conhece vítimas e 1/5 afirmando conhecer mais de 3. De modo a comparar as opiniões da população com as implicações jurídicas da violência doméstica e sexual contra as mulheres, entrevistámos a advogada Dra. Cristina Borges de Pinho, especializada neste tipo de casos. Olá a todos, hoje estamos aqui com a Dra. Cristina Borges de Pinho, advogada de Direito Penal especializada em casos de violência doméstica, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados e professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona há quase 40 anos. Boa tarde, doutora Cristina. Antes de mais, queríamos agradecer a sua disponibilidade para a realização desta entrevista no âmbito do nosso projeto de cidadania, que tem como tema a violência doméstica e sexual contra as mulheres. Gostaríamos de começar por perguntar o que a levou a especializar-se em direito penal, particularmente no ramo da violência doméstica. Respondendo concretamente à questão que me colocou, o direito penal nasce um bocadinho por acaso. Eu, quando me licenciei em Direito, convidaram-me para dar aulas na faculdade. E a disciplina que estava vaga era precisamente o Direito Penal. Claro que tinha sido uma disciplina que eu tinha gostado muito na licenciatura e, portanto, foi muito fácil aceitar o convite. E a partir daí foram, desde 85 até à presente, foi sempre a lecionação no âmbito do direito penal. Relativamente ao tema do direito penal e a violência doméstica, surgiu já um bocadinho mais tarde, mas também já há tempo suficiente, porque há uma consideração de direitos fundamentais e que se nota uma grande assimetria ainda na sociedade relativamente aos direitos das mulheres, relativamente aos direitos dos homens. E, portanto, esta questão cultural também se verifica muito no âmbito do direito penal, do crime. E por que não, vamos aqui dizer às mulheres sexo fraco, mas o que é isto? Não pode ser. E, portanto, estes estudos de igualdade de género, de igualdade, se quiserem, de sexo, motivou-me fortemente. E foi isso, foi assim que entrei no âmbito do direito penal e, concretamente, da violência doméstica. Como pode uma vítima denunciar um agressor e quais os primeiros passos legais a tomar após a denúncia? Relativamente a qualquer crime contra as mulheres e de violência doméstica, nós defendemos na Ordem dos Advogados que, à semelhança do que acontece com o agressor, com o arguido, que deve estar sempre assessorado desde o princípio por um advogado, também relativamente às vítimas, nós entendemos que devia haver uma escala para que as vítimas, quando fossem apresentar queixa, pudessem estar também assessoradas por um advogado. Qualquer crime pode ser perante uma esquadra, perante qualquer órgão de polícia criminal, e aqui os órgãos de polícia criminal são qualquer polícia, a PSP, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária, até as autoridades judiciárias, o Ministério Público, o magistrado, judiciais, qualquer participação é válida. É dirigir-se a uma esquadra e apresentar queixa. Se tratar de crime sexual, designadamente de violação, a primeira coisa que se aconselha a uma vítima é não eliminar os vestígios, não tomar banho, não mudar de roupa e imediatamente dirigir-se ou à Polícia Judiciária ou então a qualquer posto de polícia e denunciar o crime, porque ainda não é um crime público. Mas o que é que deve fazer? Proteger-se
no sentido de se rodear de algum apoio, e algum apoio, quanto mais não seja familiar, sabemos que às vezes falha, e confiar nos órgãos de polícia criminal para apresentar imediatamente queixa. Claro que isto às vezes é difícil em sede de violência doméstica, porque muitas vezes as pessoas não têm forma de se sustentar e de mudar de casa, o agressor está em casa, as vítimas temem represálias por terem apresentado queixa, depois de chegarem a casa têm medo de ser revitimizadas, mas é preciso dar-lhes alguma esperança e dizer-lhes que, em situações limite, o Estado português já tem casas-abrigo, em que as vítimas de violência doméstica e de crimes violentos podem, obviamente, dirigir-se com os filhos menores para essas casas, ainda que temporariamente. E também é uma iniciativa do Estado e do Governo, e já está legislado e consta até de uma diretiva europeia, fazer uma coisa que é muito engraçada. Quem tem de sair de casa é o agressor e não a vítima. Consegue-nos dizer, mais ou menos, quanto demora em média um processo deste tipo, ou de violência doméstica ou violação? É sim, é um bocadinho difícil porque são processos e a violência doméstica é de natureza urgente. Mas a urgência no nosso país, mesmo para os processos urgentes, não é muito urgente. Há casos graves de violência doméstica que são julgados em primeira instância num ano. Há outros em que há queixas de violência doméstica que ainda não estão a ser tramitadas pelos tribunais, pelo Ministério Público, que é logo o primeiro passo, que ainda não têm acusação há mais de um ano. Portanto, é difícil, mas eu diria que os casos mais dramáticos de violência doméstica que nós estamos a conseguir, mesmo em tribunais muito populosos, e até com faltas de meios, mas estamos a conseguir condenações ou absolvições, julgamentos no prazo de um ano. Que tipo de proteção legal da vítima face ao agressor existe ao longo e após o processo? A proteção legal da vítima, durante o processo, é como lhe disse, tem a possibilidade de haver necessidade de ser apoiada no âmbito de casas-abrigo, para onde pode ir com filhos menores. Tem também a possibilidade de haver medidas de afastamento do agressor relativamente à vítima e controladas através de pulseira eletrónica, em que o agressor fica proibido de se aproximar ou do local de trabalho da vítima ou da residência desta. Enfim, são algumas medidas protetivas e, portanto, sempre que o agressor chega perto da vítima, há um sinal que, enfim, começa, o alarme dispara e a vítima sabe que pode estar, digamos assim, perto do agressor e tenta proteger-se. Também existem garantias do ponto de vista processual. As vítimas que recorrerem à justiça não têm e apresentarem queixa, não têm de pagar taxas de justiça. Se requererem uma fase processual intermédia, que é a abertura de instrução, também estão isentas de taxas de justiça. Têm apoio psicológico facultado também gratuitamente. Portanto, há todo um conjunto de medidas de proteção à vítima, mas esta proteção é a proteção possível, ainda não é efetivamente a ideal, porque a ideal seria, como lhes disse, da mesma maneira que uma pessoa, quando é constituída arguido, ter ao seu lado um advogado, também uma vítima, quando apresenta uma queixa, deve ser assessorada por um advogado que lhe indique todos os caminhos, todas as medidas e, perante o seu caso concreto, o que é melhor fazer ou não. E, designadamente, digo, constituir-se como assistente, que é uma figura de processo penal, que seria um bocadinho agora, no âmbito desta entrevista,
eventualmente difícil de explicar, mas que evita muitos arquivamentos de caixa. Quais as consequências legais para um agressor condenado por violência doméstica? Ora, a nossa lei, o artigo 152 do Código Penal, pune com pena de prisão de 1 a 5 anos o crime de violência doméstica. Em situações de agravação, são a maior parte delas, porque o crime foi praticado na presença de menor, ou contra menor, ou no domicílio comum, ou no domicílio da vítima, por exemplo, a moldura penal no limite mínimo só para os 2 anos de prisão, mantendo-se o limite máximo de 5 anos. Claro que não podemos... isto só se houver um crime de violência doméstica, porque às vezes estamos a falar em violência doméstica ou em crimes de contexto de violência doméstica que são punidos de forma diferente. Por exemplo, muitas vezes nós ouvimos na comunicação social que 20 e tal mulheres já foram mortas no ano passado em contexto de violência doméstica. Aí não é o crime de violência doméstica que normalmente é chamado só à colação, é também o crime de homicídio, que poderá ser um homicídio simples ou até um homicídio qualificado. Há agora um movimento e uma petição pública a correr para aumentar a pena do crime de violência doméstica, precisamente para quê? Para evitar a suspensão da pena de prisão. Porque, como lhes disse, a suspensão da pena de prisão só é possível em crimes cuja a moldura penal no seu máximo não seja superior a 5 anos e, portanto, se a pena for superior a 5 anos, já não há possibilidade de suspender a execução da pena de prisão. Devo dizer-lhes que não sei até que ponto é que esta medida será em toda a sua linha justa, porque também no seio da violência doméstica pode haver situações em que a simples ameaça do cumprimento da pena criminal acabe por retirar o agente da prática criminosa e possibilitar uma ressocialização do agente de uma forma, digamos assim, mais fácil, enquanto que o cumprimento efetivo da pena de prisão poderá não ter esses efeitos que são desejáveis, porque só nós conseguimos romper o ciclo de violência se não é pôr só os agentes na prisão, é também, quando eles saírem, fazer com que eles não voltem a reincidir, não voltem a cometer esses tipos de crimes. Certo? Que apoio existe para ajudar as vítimas a reconstruir a sua vida após uma situação de violência doméstica? O trauma é terrível. É um trauma que faz com que o rendimento laboral decresça, faz com que o rendimento escolar diminua, faz com que muitas vezes crianças que assistem a fenómenos de violência doméstica tendam a imitar o paradigma, o modelo a que assistiram e a perpetuar ciclos de violência e todos estes malefícios acabam só por poder ser tratados, se assim posso dizer, através, enfim, do acompanhamento psicológico. Do ponto de vista, digamos assim, dos outros apoios, claro que no processo penal, mesmo que a vítima não peça, o juiz pode arbitrar uma indemnização a favor da vítima, mas se o agressor não tiver como pagar, pode, enfim, a vítima pedir, porque é um crime violento, ao Estado que se substitua ao agressor, mas por vezes esses montantes não são montantes muito significativos. De qualquer das maneiras, é uma ajuda para as vítimas poderem recomeçar e reconstruir as suas vidas. E também, no limite, aquelas vítimas que têm rendimentos muito baixos e que têm muitos encargos podem, no âmbito da Comissão de Apoio às Vítimas, podem receber uma indemnização e essa indemnização pode ser inclusivamente paga mesmo no decurso do processo. Estamos a pensar, estamos a falar de vítimas com recursos económicos
muito baixos. Muito obrigada por esta entrevista e pelo papel que tem desempenhado na vida de muitas vítimas de violência doméstica. Muito obrigada a vocês, foi um gosto e mais uma vez renovo os meus agradecimentos e os desejos de um projeto no âmbito dos direitos humanos que seja efetivamente muito bem sucedido. Muito obrigada. Caso esteja a sofrer ou conheça alguém que sofra violência doméstica, estas são algumas instituições e linhas de apoio onde pode pedir ajuda. Obrigada pela vossa atenção e não à violência contra as mulheres.